Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Temos aqui membros da delegação, a doutora Maria do Carmo Neves, Presidente da Direção, o doutor João Paulo Nascimento, Vice-Presidente da Direção, e a doutora Ana Valente, Diretora Executiva. Não? Luís Abrantes, doutor Luís Abrantes. Em nome da Comissão de Saúde, agradecer o facto de estarem aqui a pedido do requerimento do PST sobre a ruptura de medicamentos. Nós temos uma grelha de tempos, uma primeira ronda, 4 minutos para o grupo parlamentar requerente, depois em resposta à Apogen, 4 minutos, e depois 4 minutos a cada grupo parlamentar. Numa segunda ronda, cada grupo parlamentar usará até 1 minuto e depois a resposta em bloco por parte da Apogen. E eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PST para apresentar este requerimento sobre a ruptura de medicamentos. Tem a palavra o Sr. Deputado. Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da Direção da Apogen. Gostaria de começar por cumprimentar a Apogen e lembrar a importância que os medicamentos genéricos têm no mercado total de medicamentos em Portugal, mas não posso deixar de lamentar, em nome do PSD, que a quota de mercado desses medicamentos tenha estagnado nos últimos anos. De facto, nos últimos 7 anos, a cota de mercado dos medicamentos genéricos em unidades subiu apenas 2 pontos percentuais, de 47% para 49%. Já entre 2011 e 2015, os governos do PSD fizeram subir a quota dos genéricos de 31% para os já referidos 47%, ou seja, 16 pontos percentuais em 4 anos. Este rotundo falhanço da atual governação socialista é tão mais incompreensível não só em face das promessas do PS de há 5 e 6 anos, como em face da realidade de outros países europeus, certamente não menos evoluídos do que nós, onde as cotas de mercado dos medicamentos genéricos em unidades são superiores a 70% nos respectivos mercados concorrenciais. São os casos dos Países Baixos, com uma cota de 83%, da França, com 81%, da Alemanha, com 80%, da Suécia, com 78%, ou ainda do Reino Unido, com 77%. E vale a pena lembrar que, segundo dados recentes do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, só em 2022 a poupança alcançada com a dispensa de medicamentos genéricos foi superior a 509 milhões de euros, mais 30,3 milhões do que em 2021, sendo este o valor mais alto em 12 anos de contabilização. No total, entre 2011 e 2022, os medicamentos genéricos já permitiram Portugal poupar mais de 5,2 mil milhões de euros. Se a quota dos genéricos subisse para 60% ou 70%, que contributo tal não significaria para a sustentabilidade do SNS? Mas, enfim, o Governo, por alguma razão que não se descortina, prefere não apostar no aumento da cota dos medicamentos genéricos e na consequente reorientação da despesa pública no setor da saúde. Dito isto, gostaria de lembrar que a audição da Apogen foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD no contexto de um conjunto de audições parlamentares sobre a ruptura de medicamentos, um tema preocupante na atualidade nacional. Com efeito, trata-se de uma situação que vai assumindo uma gravidade crescente em termos de saúde pública, na medida em que está a pôr em causa o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam, o que é especialmente sério no caso de portadores de doenças crónicas como a hipertensão e a diabetes. No final do ano passado, foi noticiada a existência de mais de 850 medicamentos em ruptura, estando os problemas no fabrico na origem da maioria das falhas. Convém lembrar que esse número representava cerca de 8% do total dos quase 10 mil fármacos comercializados e sujeitos à receita médica. Na altura, a Ordem dos Médicos considerou que a situação era preocupante e continua a ser. As soluções têm passado pela criação de listas de espera nas farmácias, em que os medicamentos vão sendo distribuídos à medida que chegam, bem como pela substituição por genéricos. Não sendo estes problemas novos, a verdade é que o tempo passa e eles não são resolvidos, continuando os doentes a deparar-se com uma inaceitável falta de medicamentos nas farmácias. Assim, gostaria de colocar à Apogen as seguintes perguntas. Por que razão ou razões consideram que há ruptura de medicamentos e quais os principais fatores para essa ruptura? Por que motivo consideram que a situação se tem agudizado? Que medidas propõem para garantir a sustentabilidade da produção e comercialização dos medicamentos? Finalmente, uma última questão. Como entendem que este problema da falta de medicamentos em Portugal pode ser ultrapassado? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Velez. Vou passar a palavra à Apogen por um período também até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados e agradecer a oportunidade para podermos falar de medicamentos genéricos e de uma fase muito difícil de ultrapassar, que são as rupturas. Na introdução da Sra. Deputada, eu gostaria de acrescentar que a Apogen tem feito tudo, nomeadamente com a tutela, no sentido de aumentarmos as cotas dos medicamentos genéricos. Nós não chegamos aos 50%, temos uma diferença de entrada no mercado de cerca de 30 anos dos países nórdicos e da Alemanha. A Alemanha introduziu os medicamentos genéricos e estes países na década de 70. Temos feito um caminho grande, mas não temos conseguido. E os motivos estão bem claros. Fizemos um estudo em 21 para percebermos porque é que estávamos praticamente estagnados e chegámos a conclusões muito importantes e que são ultrapassáveis. Haveria uma que seria difícil de ultrapassar, que era o utente não confiar nos medicamentos genéricos, mas o cidadão português usa o medicamento genérico, adota-o, tem eficácia, tem segurança e tem uma redução de custos. Portanto, temos agora os farmacêuticos e os médicos prescritores para trabalhar com eles, para conseguirmos ultrapassar a falta de confiança que eles ainda têm. E essas medidas estão colocadas em cima da mesa no Ministério da Saúde. A nossa ambição não é chegar aos 70% na primeira fase, porque é muito difícil, mas pelo menos nos próximos 2, 3 anos chegarmos aos 60%. Se a poupança tem sido grande, nos últimos anos temos mais de 5 mil milhões, que dá para 2 anos de fatura de medicamentos, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer em ambulatório, quer em ambiente hospitalar. A poupança do ano passado, 509 milhões, foi ultrapassada e dá para construir 2 hospitais de Lisboa Oriental, de acordo com o orçamento que é conhecido, e em 2023, ao dia de hoje, nós já vamos com uma poupança superior a 111 milhões de euros. Voltando à parte das rupturas, que é aquilo que nós temos agora em cima da mesa e que nos preocupa a todos. Portanto, uma ruptura de um medicamento é quando ele não é encontrado nas farmácias, não é numa farmácia, é nas farmácias. Porque as farmácias fazem a sua própria estocagem, as compras de acordo com a sua organização. Rupturas houve sempre. Mas os motivos que têm levado a rupturas têm crescido e por motivos que tornam a situação mais dramática. Há 30 anos, estas rupturas normalmente eram por problemas de qualidade, ou na tecnologia farmacêutica, ou nos embalamentos, ou com questões de fábrica, e que este problema era ultrapassado em 3, 4 meses. Se nessa fase não havia genéricos em Portugal, mas depois começaram a aparecer, mas havia as chamadas cópias, se o medicamento tinha exclusividade no mercado, não estava presente, haveria outra molécula que o substituía. Neste momento estamos numa situação completamente diferente. E eu vou explicar porque aí talvez eu responda às suas questões todas, sem ser ponto a ponto. Todos nós temos assistido aos modelos económicos desde os anos 70. Por um lado, houve o repensar da sustentabilidade dos serviços sociais a nível europeu, depois da guerra, que estavam a tornar-se insustentáveis, e para isso foram criados os medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos não são uma invenção da indústria, são uma invenção dos governos, para terem uma sustentabilidade a nível do medicamento. E com isto nós assistimos àquilo que chamamos a globalização. E a globalização com a transferência da parte fabril do Ocidente para a Ásia. Primeiro para a Índia e depois para a China. E nestes 30 anos conseguiu-se fazer, embora o modelo económico tenha sido muito aplaudido da globalização, conseguiu-se que a Europa ficasse sem qualquer fábrica de síntese química. Quando nós estamos aqui a falar de rupturas, neste momento, não é fábricas de produto acabado, porque essas existem na Europa, existem em Portugal e temos capacidade para abastecer o mercado todo. Isto passa-se a montante na origem, que são as matérias-primas que entram dentro da constituição dos medicamentos. Portanto, neste trajeto, a Europa ficou totalmente dependente. Isto é assustador, não é só para o medicamento. Noutras reuniões que a gente houve, outras indústrias, estamos dependentes todos da Ásia
e até a Índia já está dependente também da China nos materiais de partida para a síntese dos medicamentos. Portanto, com este ambiente criado, veio a pandemia. A pandemia ninguém estaria à espera, a gente sabe que sempre acontece qualquer coisa. E ainda com a guerra, que é a cereja em cima do bolo, o lockdown, a política de Covid-0 da China, fechou tudo. Isso fechou, vai demorar tempo agora a normalizar. O que quer dizer que nós estamos com dificuldade em ter a obtenção de matérias-primas e de materiais de acondicionamento, porque Portugal não tem nada, a Europa não tem praticamente nada. Importa tudo porque é preciso. Se os preços do medicamento vieram baixando, houve uma compressão desde do produtor, do produto final, até ao fornecedor. E o fornecedor, o que é que foi fazendo? Por um lado, concentraram-se, porque se não baixassem preço, éramos nós que não comercializávamos, a pontos de não terem qualquer interesse, mesmo na China, de produzir matérias-primas e ficámos, por exemplo, a amoxicilina clavulanato tem um produtor no mundo, para toda a gente, quer o produto seja de inovação, quer seja de medicamentos genéricos. Portanto, chegado aqui, eu já ultrapassei tudo, os tempos todos, chegado aqui, nós temos um problema que a Europa tem que resolver. Fala muito de reindustrialização, mas para a reindustrialização tem que pagar os custos, porque nós, em termos de trabalho, não temos nada comparável nem com a Índia, nem com a China. Muito obrigada, doutora. Nós vamos ter novamente a segunda ronda, depois terá a oportunidade de voltar a esses assuntos, assim a entender. Deputada Isabel Santos, o parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer à Apogena a vinda aqui para nos esclarecer. Muito obrigada. Tal como noutros países europeus, Portugal também tem sido impactado pela indisponibilidade de alguns medicamentos. E neste contexto, o Infarmed desenvolveu contactos com as empresas que comercializam estes medicamentos no sentido de reforçarem o fabrico, bem como com os distribuidores por grosso no sentido de garantirem o abastecimento do mercado nacional, através de limitações das exportações. Entre os principais motivos apresentados pelas empresas para a ocorrência desta indisponibilidade estão um aumento significativo da procura e incapacidade de aumento da produção e falta de pessoal. Neste momento, o mercado está a ser abastecido e, considerando os reportes de falta de provenientes das farmácias comunitárias, há uma melhoria da disponibilidade. Constata-se que até à data não houve necessidade de emitir orientações específicas para ajuste de doses. Não havendo necessidade de emitir orientações específicas para o ajuste de doses, o Infarmed continua a monitorizar diariamente o abastecimento no mercado destes medicamentos, ajustando as medidas eventualmente, se necessário, para o suprimento de rupturas com o impacto da saúde pública. Também a nível europeu, o Infarmed tem participado com a Agência Europeia de Medicamentos na monitorização do abastecimento do mercado de antibióticos, com cujo processo questiona as empresas titulares de autorização de introdução no mercado e solicita soluções considerando as suas obrigações legais de abastecimento adequado ao mercado. O Infarmed publica no seu site os medicamentos em situação de ruptura, período da ruptura e respectivas medidas de mitigação e exige aos titulares de autorização de introdução no mercado com rupturas de impacto médio e elevado a apresentação de plano de contingência, o qual deve incluir também um conjunto de medidas de mitigação. Já que ouvimos várias entidades e sobre este assunto o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos referiu-nos que este regime de preços pode impulsionar o crescimento de exportação paralela de medicamentos para os países europeus onde são praticados preços mais elevados, que os operadores devem assegurar primeiro o abastecimento regular do mercado nacional e lembrou o papel do Infarmed na definição e atualização da lista de fármacos essenciais cuja exportação requer uma notificação prévia. Reconheceu também a tendência para o aumento das rupturas, mas fez questão de distinguir as falhas de abastecimentos pontuais relacionadas com picos de procura, como são agora exemplo alguns fármacos utilizados no tratamento de infecções virais e respiratórias. O Sr. Ministro da Saúde falou também sobre a possibilidade de avaliar os recursos de contexto. A ADIFA referiu existirem problemas de produção a nível europeu, nacional, a pandemia, a guerra, as crises energéticas,
que deveria haver uma melhorar a comunicação da área da escassez do medicamento e que aquilo que eu vos coloco é, neste sentido, qual é o contributo que nos podem dar sobre este assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Senhores deputados, queria saudar muito veementemente os representantes da Apogen, que estão aqui connosco. De facto, é um enorme gosto recebê-los aqui sobre um assunto muito delicado e muito grave, que é a escassez do medicamento em Portugal. E para começar já, quero tratar aqui de um caso específico. Foi-me fornecida por uma, vou tapar aqui a parte de cima da fatura, por uma farmácia do centro de Santarém, portanto, o terceiro maior distrito de Portugal, uma farmácia no centro histórico de Santarém, uma fatura datada do dia 6 de março deste ano, portanto, uma fatura deste mês. E eu tive o trabalho de assinalar com este marcador amarelo todos os medicamentos onde se pode ler nesta fatura esgotado ou em falta. Na primeira página temos 24 em 31 medicamentos, na segunda página temos 26 em 33, na terceira página temos 26 também em 33. Portanto, são páginas e páginas, são 8 páginas de uma fatura de uma grande farmácia de Santarém, em que o cenário que nós temos é este. Isto é o que se está a passar na realidade nas farmácias portuguesas e, portanto, sendo os senhores os representantes das 6 maiores indústrias dos biosimilares e dos genéricos, vossos associados, representam também mais de 3.000 trabalhadores do setor farmacêutico. É com enorme gosto que quero ouvir a vossa opinião sobre a escassez dos medicamentos, que é uma realidade. E é uma realidade com um impacto muito grande, não só nas farmácias, mas principalmente na vida cotidiana dos cidadãos e na saúde dos cidadãos, que muitos deles se veem impossibilitados de continuar as suas terapêuticas, que veem agravados os seus estados clínicos e que, por isso, muitas vezes vão também exercer a pressão nos serviços de urgência e nossos serviços de saúde, que sabemos que estão também numa situação de caos ou de pré-caos em muitos distritos. E, portanto, estão em falta inúmeros medicamentos, não vale a pena escamotear essa situação. Existe um número muito paradigmático que despolutou estas audições e que acabou por ser no fim do verão do ano passado, em setembro de 2022, existiam 75 milhões de embalagens de medicamentos em falta, ou seja, mais 14% do que em agosto e mais 114% do mesmo período do ano de 2021. Nestas classes de medicamentos estão antidiabéticos, antihipertensores, diuréticos, ansiolíticos, antidepressivos e fármacos para a hipercolesterolemia, distúrbios da motilidade gastrointestinal, antiespasmóticos, antiasténicos, corticoides, entre muitos outros. Portanto, não estamos a falar de apenas benurons e paracetamóis e ibuprofenos, estamos a falar de medicação muito preciosa e medicação que tem um grande impacto na saúde de cada português. E hoje, pelos números que consultámos ultimamente, estão em falta mais de 1.000 medicamentos em situação de ruptura em Portugal, muitos deles sem alternativa de mercado. Existem já relatos de doentes que estão a viajar até a Espanha para ir buscar medicamentos e, de facto, aqui todas as entidades que foram ouvidas, com exceção do Infarmed, confirmaram uma ruptura constante de medicamentos. O próprio bastonário, o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, considerou que o Governo deve mostrar um plano estratégico rapidamente para evitar que os portugueses corram o risco de não ter medicamentos disponíveis. Esse plano, até à data, ainda não foi disponibilizado. Há rupturas de medicamentos, os fornecedores não entregam porque os laboratórios também não têm para entregar e as listas de expedido de reserva, como já mostrei aqui, as faturas vêm sempre com faltas e esgotados. E, portanto, importa ouvir de facto a Apogen e indagar sobre as soluções possíveis para fazer face à falta de medicamentos em Portugal. E as perguntas que deixo são as seguintes. Os medicamentos mais baratos tiveram no início deste ano um aumento de 5% até 10 euros e 2% entre os 10 e os 15 euros. Mas o presidente do Health Cluster Portugal, peço desculpa, Guy Vilax, disse o seguinte: se os preços não aumentarem ainda mais, a ruptura de produtos nas farmácias não vai ficar por aqui. Concorda? Esta citação também se aplica aos biosimilares e aos genéricos. Em audição, aqui, o presidente da Apifarma considerou que era dramaticamente má, nas suas palavras, a forma como funciona a reserva estratégica do medicamento e surgiu que se seguisse o modelo americano. Qual é a opinião da Apogen neste sentido e como é que também os biosimilares e os genéricos poderiam contribuir para a estratégica nacional do medicamento?
Estão identificadas dependências estratégicas e a capacidade ao nível de fabrico da União Europeia? Sim ou não? Isso não era importante que isso fosse identificado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Teríamos agora a Sra. Deputada Joana Cordeiro, que apresenta as suas desculpas por uma impossibilidade, entretanto, de juntar-se a esta audição logo possível. Passa a palavra ao parlamentar do PCP, deputado João Dias. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Maria do Carmo Neves e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes elementos que a acompanham. É um gosto tê-la aqui connosco e, de facto, trazer-nos aqui uma perspectiva mais serena da situação, porque é muito importante também tenhamos alguma serenidade na apreciação destas situações que são, de facto, sérias e importantes. Importa ter aqui esta postura. Quero, antes de mais, dizer que Portugal, e nomeadamente a indústria dos genéricos em Portugal, continua muito vulnerável. É uma apreciação que nós fazemos, temos-la feito, por isso mesmo temos apresentado propostas para aumentar a cota de mercado de genéricos, temos feito propostas também para que se consiga ter acesso até gratuito aos genéricos por parte de determinada faixa da população. Mas importa aqui também avaliar a situação que estamos e não é desvalorizar a situação complexa que vivemos relativamente à situação em que, por vezes, temos dificuldades no acesso ao medicamento. Antes de mais, importa dizer, na nossa entender, que os medicamentos genéricos e biosimilares, para além de seguros, para além de serem eficazes e de elevada qualidade, eles são, de facto, um elemento de redução dos custos com o medicamento. E, portanto, daqui importa que sejam implementadas medidas que precisamente vão nesta valorização desta fileira, por assim dizer. E, portanto, entendemos que é necessário que se criem condições para que os medicamentos genéricos e biosimilares sejam sustentáveis e que tenham um preço equilibrado. Esta é uma perspectiva que nós temos, ainda que saibamos que os portugueses hoje já pagam do seu bolso uma boa parte do valor da medicação e que em muitas situações poderiam pagar muito menos, assim pudessem ter mais acesso a estas alternativas. Porque quando nós deixamos de ter, e esta questão é uma questão muito importante, que é a questão do preço, do valor ser ou não viável, ou seja, quando nós deixamos de ter um medicamento por não ser economicamente viável, isso sai-nos bastante mais caro. Porque a seguir vamos ter que comprar um medicamento que é 3 ou 4 vezes mais caro. E, portanto, era importante que, de facto, fosse encontrado aquele tal equilíbrio do preço que eu apontava antecipadamente. Porque a degradação do preço depois acaba por, e nós percebemos o que é que isso significa em termos da produção. Naturalmente não se pode estar a pagar para trabalhar. Mas há aqui umas questões que também nos importa analisar. Tendo em consideração que deveria de haver um apoio do Estado a ajudar a indústria nacional, como é que o Governo pode fazer, que medidas é que o Governo pode fazer para ajudar a indústria nacional a produzir medicamentos, muitos deles em carência e que fazem falta? Outra questão que eu gostaria também de abordar tem a ver com este discurso do pânico que tem sido criado. Tem sido criado um discurso de assustar, de provocar este pânico na população. E, na verdade, como eu dizia inicialmente, é preciso ter uma postura de abordagem séria da questão, do problema, mas, ao mesmo tempo, deixar a população tranquilizada relativamente à garantia do acesso ao medicamento. De facto, há alguns medicamentos que temos assistido a situações de absoluta ruptura, dificuldades. Ainda ontem, salvo erro, foi ontem que surgiu mais a fluticasona, salvo erro, pressurizada. São situações, já a questão do propanolol é mais do que conhecida, são situações que começam a deixar a população algo inquieta, mas a verdade é que a população precisa destes medicamentos. Há alternativas, as alternativas são mais dispendiosas, mas aquilo que gostaríamos de saber aqui é
de que forma é que nós podemos ultrapassar e que resposta pode a fileira nacional, com os devidos investimentos e devidos apoios por parte do Governo, poder vir a ser uma solução. E, para terminar, uma pergunta que tem a ver com a introdução de biosimilares nos nossos hospitais. Há uma experiência positiva de aumento no Hospital de São João. Como é que isto foi estendido até porque a outros hospitais, até porque o nosso diretor executivo agora tem essas responsabilidades para com os outros hospitais também. Julgo que a doutora Maria do Carmo deve ter entendido a questão que lhe quis colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à doutora Maria do Carmo e quem entender dividir até um período de 20 minutos. Começando por responder à senhora deputada do PS, as rupturas não são só de medicamentos genéricos. Se olharmos para as listas de rupturas, quer com fatura, quer com o trabalho que a ANF faz, nós vemos que as rupturas são transversais e têm um denominador comum, que chama preços à volta de 5 euros. Se a formação do preço dos medicamentos não tem um item em que absorva os custos que vamos progressivamente ter, e temos desde a serialização, aumento das matérias-primas, com os valores que todos conhecemos das percentagens astronómicas, o produto torna-se inviável comercialmente. Portanto, se nós tínhamos só rupturas por qualidade, passámos a ter rupturas por falta de interesse comercial e o abandono das AMs, quer a nível ambulatório, quer a nível hospitalar, é gritante. Cerca de 30% das AMs foram retiradas por falta de interesse comercial. É que nós só estamos a falar de ambulatório. A parte hospitalar é mais dramática ainda, embora os mídias não tenham tocado, porque é uma coisa mais silenciada. Nós só temos 2 rupturas de medicamentos com preços elevados, que são os semaglutides e os liraglutides. Porquê? Porque as pessoas agora os utilizam para poder ir para a praia, portanto, para ficarem mais bonitos. Desculpa, não devia dizer. Tirando isso, tudo o que é produto com baixo preço, quer seja genérico ou não seja genérico, não há interesse comercial para o fazer. Agora, temos medicamentos que são insubstituíveis, alguns são, mas são na molécula em si. Se nós tivéssemos serviços com o cartão do doente digital, que se fala há 40 anos no cartão eletrónico, se tivéssemos acesso das farmácias aos médicos, dentro do mesmo grupo de moléculas, pode ser transferido para outro. Agora, claro que o doente está habituado àquele medicamento, é muito difícil convencê-lo. Portanto, tem que ser o médico a convencê-lo para mudar outro. Portanto, agora, este assunto é dramático? É dramático porque o doente chega à farmácia e não tem. Como não tem, começa a pensar, e até começa a se embarcar. Portanto, mesmo tendo dificuldades no pagamento, começa a se embarcar. Perante esta situação de crise, eu acho que estamos todos a fazer o melhor em termos de colmatar esta situação, independentemente das ideologias. No medicamento não há ideologia. Estamos todos a fazer o melhor. Mas a indústria é incapaz de o fazer sozinha. E é incapaz, e não é por falta de fábricas de produto acabado. E vou repetir o que disse há bocadinho. Estamos cheios de fábricas. Em Portugal somos nós os exportadores, são as fábricas desta associação que são os exportadores do medicamento naqueles números que vêm a público. Nós temos um problema a montante. E a montante, o primeiro país a ser abastecido é a Alemanha, não é Portugal, que é um país pequeno e periférico. Temos que ter toda esta noção. Eu penso, e aplicando o que vem de trás de outras situações, que esta situação irá ser normalizada, porque vamos atingir um estado de equilíbrio em que os países que são fornecedores vão continuar a fornecer, independentemente das ideias de reindustrializar coisas que não são reindustrializáveis. Nós perdemos o know-how todo. E uma fábrica de síntese demora 20 anos a ter gente capaz de fazer síntese. Portanto, tudo isto é de longo prazo, fala-se, mas depois não se trabalha nesse sentido. Portanto, é muito difícil nós voltarmos atrás. Esperemos que a Índia e que a China atinjam um equilíbrio em termos de trabalho e que nos consiga fornecer novamente para o mundo. Agora, a falta de interesse comercial. Só temos aqui um assunto,
Tem que haver, há 20 anos, não há revisão anual de preços, não há revisão de preços, ou há para baixo. Havendo para baixo, nós cada vez temos menos margem. Havendo menos margem, e nós temos que fazer investimentos nas fábricas, quer na modernização das fábricas, quer no investimento que nós trabalhamos há 10, 15 anos para termos um medicamento genérico. Nós temos que investir em inovação para fazer este genérico. Fazer um genérico não é copiar qualquer coisa, é fazer um produto que tem que ser igual. É muito mais difícil fazer um genérico em termos de formulação do que o próprio produto de referência, que não tem que se comparar a ninguém. Portanto, perante isto, quando não há margem, desaparece. Porque quanto mais vendemos, mais a indústria perde. Em termos do contributo, eu penso que nesta situação a legislação do medicamento é europeia, mas é extremamente apertada. Por saúde pública, qualidade, os termos que se usam tipo chapéu. Mas, no meu ponto de vista, e até pela profissão que tenho, que sou médica, há coisas a fazer em termos de legislação. Nós estamos perante uma situação difícil, que os utentes não têm medicamentos. Por exemplo, a minha empresa, onde eu trabalho, está em Espanha, está noutros países da Europa. Eu posso estar retornado em Portugal. Porquê é que eu não trago o produto que é feito na mesma fábrica de Espanha para Portugal? Posso. É preciso um novo registro, é preciso uns condicionalismos regulatórios e chamados de qualidade que impedem este fenómeno. Portanto, a regulação europeia devia estar aberta a situações de crise, em que nós tivéssemos o medicamento, e outra coisa que se fala, que é o folheto informativo eletrónico. Nós todos vamos ao restaurante e lemos a ementa num código. Porquê é que o medicamento não tem um código com um folheto informativo em várias línguas? Nós, à partida, montávamos o folheto informativo em várias línguas. Para nós, a indústria era excelente, porque eu podia vender na Itália, em Espanha, em Inglaterra, em Portugal, e perante qualquer ruptura, e em situações difíceis, o produto era trazido desses países para aqui. E isso não acontece. Portanto, a regulação, no meu ponto de vista, está a contemplar esta situação. E não estou a falar do nosso Infarmed, porque as leis são as leis europeias. Em termos das rupturas e da fatura que o Sr. Deputado tem de Santarém, estas listas de rupturas são extremamente dinâmicas. Eu estive a analisar as rupturas do fim do ano de 22 e, como eu disse, as rupturas são transversais, quer de um lado, quer do outro, com o mesmo denominador comum, e não acontece só em Santarém, em Lisboa, e, contrariamente àquilo que se pode ouvir, que são as zonas menos protegidas, não chega lá o medicamento. Isto é um problema de distribuição, mas tudo depende das moléculas que estão... Não é totalmente verdade. Tudo depende das moléculas que estão roturadas e do uso que o medicamento tem naquela zona. Também depende muito da prescrição e dos médicos que estão lá. Para aumentar as roturas, nós temos mais um problema, portanto, além da falta de interesse comercial, que é os lead times de fabrico. Nós fabricávamos produtos em 3, 4 meses, neste momento estamos a 8 a 1 ano. Qualquer ruptura não é substituída antes desse tempo. Porquê? Mais de 300 elementos fazem parte daquilo que nós compramos. E nós temos que ser abastecidos. E abastecidos do estrangeiro. Quer nas matérias-primas, nos excipientes, nos alumínios, nos plásticos, nas cartonagens. E tudo isto leva muito tempo a abastecer. Portanto, o que é que a indústria neste momento está a fazer e faz parte para não ter rupturas? Está a ter estoques para 1 ano. Se houver alguma alteração regulatória neste momento, tudo isto é para deitar fora. Portanto, nós estamos a estocar para 1 ano com problemas de tesouraria, porque estamos a concentrar os custos ali, no sentido de, se houver alguma ruptura, eu já tenho materiais dentro dos armazéns e podemos fazer.
Em termos do aumento do 5%, eu penso que foi um sinal que o Sr. Ministro deu e pela sensibilidade que teve em relação à falta de medicamentos e provavelmente de toda a gente estar com o mesmo problema. Mas isto não evita as futuras, porque é muito curto. Este 5%, nós temos uma inflação que foi quase 10%. Acho que para esse ano é 6 ou 7 que está prevista. Tudo isto é absorvido e o preço do medicamento é feito só de acordo com o valor terapêutico que o produto tem. Nada mais. Os custos que temos tido com a serialização, com os aumentos de preços, com os aumentos da qualidade, com as impurezas, porque a tecnologia, o avanço da tecnologia, quando vamos analisar, nós vamos encontrar impurezas. Provavelmente há medicamentos que nós tomamos desde sempre e que neste momento nem sequer seriam registáveis, à luz dos conhecimentos atuais. Em termos da reserva estratégica, muito se fala, mas é necessário uma reserva estratégica? É preciso tê-la em armazém? Não. Como eu disse, na Apogen estão as 6 maiores fábricas, que não são, algumas são de capital português, outras não são de capital português, são multinacionais. Tem que haver protocolos entre a entidade do Ministério da Saúde, conosco, de forma a nós termos espaço fabril, porque quando se fabrica, há planos que são fechados a 4, 5, 6 meses e agora até a 1 ano. Fecham-se os planos de produção de acordo com previsões. E o que nós precisamos para esta reserva estratégica é termos os constituintes principais para fabricar. Depois é só o espaço de fabrico. Portanto, aquilo que aconteceu no passado com o Tamiflu, com as vacinas das gripe aviária, é dinheiro deitado à rua. Enche-se o armazém. Eu penso que quem esteve no poder, não sei quem é que estava naquela altura, não estou agora recordada, outra coisa não podia ter feito, porque se houvesse uma catástrofe não se tinha apetrechado para poder assistir os portugueses. Mas tudo aquilo foram aos milhões para a rua. Portanto, neste momento não é preciso armazenar em nenhum local. É preciso ter protocolos com a indústria, porque há indústria suficiente de fabrico de produto acabado para abastecer Portugal. Nós não temos matérias-primas. Mesmo das matérias-primas, eu gostaria de dizer, demorou cerca de 20 anos as fábricas da Europa a desaparecerem. Entre o início, e devido ao meu grupo etário, eu faço parte desta história. Portugal tinha 2 fábricas. Neste momento está uma e vem a público que exporta tudo. Tem um determinado tipo de comportamento em termos do que fabrica. A outra encerrou, que era a Cipan. Espanha, a Catalunha estava cheia de fábricas de síntese química. Astúrias tinham fábricas de síntese química. O norte de Itália estava cheio. A Hungria era um centro de indústria química. A Checoslováquia, do antigamente, que eram as 2, que agora estão separadas, era outro centro E neste momento não há uma fábrica, em lado nenhum, porque elas tiveram que se converter para produto acabado. Porquê? Porque nós tínhamos a China, e eu era compradora de matérias-primas, em que naquela fase era a menos 50% o preço do produto que vinha da China. Com produto com qualidade, porque as autoridades regulatórias, antes de chegar cá, tinham que vistoriar estas fábricas. Portanto, o que temos aqui é concorrência com, como é que eu lhe posso dizer, concorrência em que o material de trabalho não se compara com o nosso. Nós, em Portugal, ganhamos todos mal, temos todos pouco dinheiro, somos pobres. Daquele lado, um vencimento, provavelmente equivalente a 200 euros, deve ser um grande vencimento na China. Portanto, a Europa tem que pensar e repensar, não sou eu, porque não sou desta matéria, como é que quer evoluir, se não quer ficar totalmente dependente de países terceiros. O Sr. Deputado PCP falou na sustentabilidade, mas eu acho que mais que a sustentabilidade é o acesso. Os doentes passaram, os utentes, os portugueses passaram a ter acesso ao medicamento e em fases muito mais precoces da doença. E isto traduz-se numa economia. Por outro lado, nós todos vivemos muito mais tempo, o meu grupo etário ganhou 10 anos, à custa da inovação. E a inovação tem que ser introduzida de acordo com as necessidades. E somos nós, medicamentos genéricos, que proporcionamos
com as verbas que libertamos, a introdução desta inovação. Portanto, nós não estamos nada uns contra os outros, estamos todos no nosso lugar e isto torna-se num círculo virtuoso. Portanto, a inovação tem que entrar, é muito cara neste momento pelas exigências dos reguladores. Há um trabalho americano que mostra que poder-se-ia gastar menos 90%, porque não é necessário fazer tudo o que se faz, mas é assim que está. Portanto, estamos na indústria, temos que acompanhar, senão temos que sair. Mas o acesso foi o principal componente que trouxe para os portugueses. Em termos dos custos, nós temos, em termos de reformados, 3.600.000 reformados, em que mais ou menos 1,5 milhão está num sistema de comparticipação que é praticamente... Se nós tivermos um regime especial, se nós tivermos um doente de 70 e tal anos, em que é normal ter várias patologias, tem diabetes, tem hipertensão, tem as suas dores do dói aqui, dói ali, do musculoesqueléticas, dorme mal. Se estiver a tomar 5 medicamentos, um doente neste regime paga por mês 3 euros. Portanto, algo tem que ser feito. Isto porquê? Porque o preço... Isso se houver eficiência, quer no receituário, na prescrição, quer na dispensa, feita pelo farmacêutico, não paga mais que 3 euros por mês. E se não fizer parte do regime especial, paga 10 euros por mês. Portanto, estes números têm que ser conhecidos para não ficarmos com a ideia. Nós somos um país pobre, somos. E estamos todos aqui a discutir como é que devemos de poupar mais. Mas nós temos que virar a agulha para o outro lado. Nós temos que ter um Ministro da Economia que crie riqueza e que todos nós contribuamos para criar riqueza. Senão não damos a volta. Claro que enquanto não tivermos dinheiro, temos que ir poupando, como fazemos nas nossas casas. Em termos de... Para o equilíbrio do preço, nós temos que depois discutir molécula a molécula com a tutela, se ela estiver disponível, de forma a mostrar-nos quais são os nossos custos industriais, quais os custos temos que acrescer para podermos renovar as fábricas anualmente, porque somos topo de gama e também compramos tudo o que é maquinaria internacional, quase tudo na Alemanha. Com a introdução do digital, que os preços todos dispararam, temos que encontrar um preço que seja razoável para todos. Porque se isso não for feito, é como a parte hospitalar. Os concursos hospitalares ficam desertos, nomeadamente com os antibióticos. E isso é muito grave em termos depois das prescrições médicas. Se nós já andamos todos aflitos, e meetings atrás de meetings, por causa de resistências aos antibióticos, nós estamos a utilizar um mau procedimento. Nós devíamos começar por primeira linha, segunda linha e terceira linha. Se a primeira linha é tão barata e nós nem sequer vamos a concurso, os concursos ficam desertos porque o preço não cobre, o que é que acontece num hospital, numa unidade de cuidados intensivos? Vai as segundas e as terceiras linhas, vai aquilo que têm, porque eles têm que salvar os doentes. Isto é muito... Devíamos pensar muito, não digo que é dramático, mas devíamos pensar muito neste assunto. Em termos de apoio à indústria nacional, eu acho que, desde que nós acertemos o preço para o medicamento, não é preciso haver nenhum apoio do subsídio. Portugal está sempre muito habituado ao subsídio. Eu não sou favorável a essa parte se resolvermos a montante os problemas, que é pagar o preço correto que se deve pagar e depois cada empresa fará o seu papel. No caso da indústria das fábricas, nós somos exportadores e temos um grave problema com a exportação, nomeadamente para a economia portuguesa, que é os preços são tão baixos em Portugal e são países de referência para o Magreb, para a América Latina, para o Médio Oriente e para a Ásia, e nós vamos vender àquele preço, que é o preço português. Portanto, nós precisamos, nomeadamente no caso das exportações, temos dois preços, um preço para exportação e um preço para comercializar aqui. É dinheiro que não entra em Portugal, porque nós como somos país de referência, já vamos fazer o preço naqueles países. Como Espanha faz. Como Espanha faz. Espanha, o Magreb, onde
Em termos dos medicamentos que estão a faltar, então, como eu digo, é difícil ultrapassar, o doente não tem conhecimentos para isso, até porque é muita especialização, mas se houvesse acesso ao médico com o farmacêutico, e não de meio a meio ano ou de ano a ano que se chega lá, a substituição poderia ser feita por outras moléculas dentro dos mesmos grupos terapêuticos. Mas isso é trabalho que tem que ser feito, montado, para poder ser implementado numa altura. É como a reserva estratégica, um plano feito para, se quando acontecer, nós permitimos que se faça determinado procedimento. Eu não estou a ver as horas. 20 minutos, doutora Maria João. Está no tempo certo. Okay. Entretanto, temos também a segunda ronda. Eu vou então, muito obrigada pelos esclarecimentos, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Esta segunda ronda, até 1 minuto a cada deputado. Deputada Ana Isabel tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero agradecer a vinda aqui, realmente prestaram aqui alguns esclarecimentos. Muito obrigada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pronto, e a informação que nos deram, vamos utilizá-la e vamos trabalhá-la entre nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, deputada Fernanda Velez. Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar agradece à Apogena as vossas respostas que infelizmente confirmam as preocupações do PSD e o que motivou este requerimento. Ficou muito claro nesta audição que em Portugal a cota de mercado dos medicamentos genéricos estagnou nos últimos anos e fica muito aquém da realidade de outros países europeus, com graves prejuízos para os portugueses e para o SNS. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria ainda de reiterar que lamentamos as dificuldades que muitos doentes continuam a ter no acesso à medicação de que necessitam, devido a uma inaceitável falta de medicamentos nas farmácias. Problemas para os quais os governos socialistas tardam em conseguir soluções. O Grupo Parlamentar do PSD dará melhor atenção a este assunto e, dentro do respeito pelas competências legais, respeitando a esfera de cada um, temos todos de trabalhar para encontrar uma solução para o problema da ruptura de medicamentos em Portugal. Muito obrigada pela vossa presença e pelas vossas respostas. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício, Srs. Deputados. Doutora Carmo Neves, muito obrigado pela sua forma tranquila, mas muito assertiva, muito pragmática e muito frontal de endereçar estes problemas. É uma forma que já nos tem vindo habituado e quero-lhe agradecer por isso, pela sua frontalidade. De facto, como explicou muito bem, existe ao nível internacional um contexto de escassez de medicamentos, um contexto europeu ao qual não podemos fugir e, portanto, a distribuição do estoque por vários países muitas vezes deixa Portugal em circunstâncias de rateio que nos prejudicam por sermos um mercado pequeno e limítrofe na Europa. E, nesse sentido, para podermos também atalhar estas questões de escassez, gostava de lhe deixar mais algumas perguntas. Em primeira, se de facto deve ser desbloqueado o potencial de dados que existe no SNS, nomeadamente com o sistema único ou um sistema direto de informação entre o prescritor e o dispensador farmacêutico do medicamento, para haver uma melhor previsibilidade da oferta e da procura, nomeadamente o prescritor ter acesso à disponibilidade dos medicamentos por cidade ou por distrito ou por farmácia. Relativamente à cadeia de abastecimento, que soluções poderiam ser implementadas para poder existir uma maior visibilidade quanto aos estoques disponíveis dos medicamentos ao longo de toda a cadeia, ou seja, um sistema integrado? Se lhe parece que deve ser alargada a capacidade de intervenção farmacêutica na dispensa do medicamento, nomeadamente na alteração das formulações da dose ou do tamanho da embalagem no caso da indisponibilidade, que neste momento é manifestamente impossível, como nos foi aqui relatado. Se pensa que deve ser criado também um canal ágil de comunicação entre a farmácia e o médico prescritor, mas um canal digital, se isso pode melhorar também a confiança nos medicamentos genéricos e nos biosimilares. Tivemos aqui alguns relatos de que este sistema é feito totalmente de forma anacrónica por telefone, como sabemos que os telefones não funcionam nos nossos centros de saúde e nos nossos hospitais. E, finalmente, que melhorias poderiam ser implementadas a nível da via verde do medicamento para aumentar a confiança nos genéricos e nos biosimilares e aumentar também por aí a disponibilidade e o fornecimento de medicamentos que existem em disponibilidade reduzida muitas vezes no medicamento não genérico, mas que existe genérico e que não é dispensado por falta de confiança do prescritor ou do utente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Doutora Maria do Carmo Neves, penso que deveríamos nos centrar aqui nestes 3 obstáculos que falou inicialmente, que estão colocados aos genéricos, nomeadamente a questão da confiança, que parece estar ultrapassada, mas depois aquelas 2 questões que têm a ver com a prescrição e com a parte farmacêutica, falo em termos do receituário, de facto é algo que nos merece alguma atenção. Nós consideramos que, ainda assim, o ano passado foi um bom desempenho em termos de crescimento da cota dos genéricos, salvo erro, atingir quase os 50%, 49%. Foi talvez o melhor ano de sempre, o que não quer dizer que possamos ficar descansados, porque o potencial de crescimento ainda é muito, pelo menos até aos 60% podemos fazê-lo. E a questão que quero fazer tem a ver precisamente com algo que me parece que seria muito importante se fosse trabalhado como deve ser, ou melhor, nós temos no PRR cerca de 300 milhões de euros para o registro de saúde eletrónico e está a ser gerido pelo Ministério da Economia, essencialmente, esta parte do registro de saúde eletrónico. O quanto não poderia ser esta uma ferramenta importante para ultrapassar aquela questão, aqueles 2 obstáculos que em conjunto estão muito interligados, a prescrição e depois a dispensa nas farmácias. E nesse sentido, nós estamos a ficar algo preocupados face ao andamento da execução e estarmos a ver que o registro de saúde eletrónico, um elemento importante não só na prestação de cuidados, na gestão clínica, mas também nas questões que depois têm a ver, já depois, com a prescrição e o acesso ao medicamento. E, portanto, de que forma é que, de facto, um registro de saúde eletrónico pode ser articulado no Serviço Nacional de Saúde, utilizando as farmácias comunitárias para poder, aqui, por esta via, ultrapassar estes obstáculos, estas barreiras que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Marijão, até 5 minutos, por favor. Já não sei onde é que escrevi, mas o Sr. Deputado Chega. Eu penso que nós já estamos todos cheios de normas, não é essa parte que está a faltar neste momento, porque nós não podemos estar, ou então estamos sempre a dizer que não há. Nós já estamos cheios de procedimentos a nível da distribuição, a nível da farmácia, a nível da indústria, para o Infarmed, o porquê, quanto tempo é que vai demorar, quando é que pensamos que vamos ter. Está tudo feito. Nós temos um problema, não temos matérias-primas para fabricar. É tudo rateado. Somos os últimos a ser fornecidos e a preços exorbitantes. Os transportes aumentaram 500%, as matérias-primas 200%. Tudo isto cai dentro de um preço que é baixo, por isso é que estas listas são enormes, e a margem é negativa. Portanto, além de não haver, mas eu estou convencida que nós vamos atingir o equilíbrio, não sei a quanto tempo vai demorar. Em termos do alargamento dos farmacêuticos, bem, eu sou médica. Como sou médica, tenho aqui já o disclaimer para fazer. Em termos de molécula, esta preparação é de médico. Agora, as limitações que tem em termos de receituário, que é uma embalagem de 30, mas a farmácia tem lá outra de 40, ou porquê que isso não pode ser feito? Pode ser feito e devia ser feito. A molécula, lamento, mas a formação não está no farmacêutico nessa parte, está no lado dos médicos, para bem da saúde pública. Portanto, mudar de dosagem, não mudar de número de comprimidos em cada embalagem, perfeitamente, mas que o receituário não permite. E por isso é que eu disse, quando há bocado falei na legislação, é demasiado restritiva para fazer face a momentos difíceis como estamos agora. E por isso é que eu digo que a regulação não pode ficar a contemplar estas situações, aumentando ruptura, menos ruptura, portanto, só informando sobre os produtos que aparecem. Em termos do canal digital, claro que o canal digital, esta necessidade é muito antiga. E nós, se algum de nós tiver o azar de ter que ir a vários hospitais no mesmo dia ou em dias seguidos, nós repetimos todos os mesmos exames. Isto porque nem no Serviço Nacional de Saúde comunicam uns com os outros, muito menos com os privados. Portanto, é um aumento de custos. Somos nós que somos violentados, nós utentes ou doentes, e os custos disparam em tudo. Portanto,
numa altura em que nós sabemos que fazer taques, fazer ressonâncias, seja aquilo que for, aos preços que isso fica. Portanto, isto é uma necessidade que vem de muito longe, ainda na altura não se falava em digital, falava-se em eletrónico, neste momento é o digital. E eu aí poderia começar a responder ao Sr. Deputado do PCP, em que este trabalho já começou a ser feito. Mas começar a ser feito é discutido e criar normas, que nós somos muito profícuos nessa área. Criar normas. No Ministério da Economia, eu próprio faço parte desse grupo. E é por aí que tem que ir, porque a Europa já tem, que é, nós temos um cartão cada um, uma informação, e onde vamos, qualquer médico ou farmacêutico tem acesso, de acordo com a informação que lá está, mais reservada ou menos reservada. Vamos ter aí problemas, provavelmente, com a proteção de dados, mas será a forma de nós sermos muito mais sustentáveis nesta área. Portanto, este trabalho está em andamento, está numa fase muito inicial, há vontade política, não sei se vamos concretizar, porque estas coisas demoram tudo tanto tempo. Eu já trabalhei muitos anos na função pública, durante quase 40 anos, mas a diferença de fazer as coisas entre público e privado é abismal em termos de tempo. Somos os mesmos pensadores, mas depois há barreiras atrás de barreiras na parte pública que não permite andar com a mesma velocidade. Em termos dos medicamentos, o Sr. Deputado falou na confiança, só o utente é que tem a confiança total. Mas esse é o mais importante para nós todos, porque é ele que vai tomar o medicamento. Temos ainda problemas de confiança, nomeadamente no prescritor, em 30 e tal %, e temos de trabalhar nesse sentido, e temos quem dispensa que precisa de margens. Não é que não tenha confiança, mas precisa de margens. Portanto, como precisa de margens para a sua própria empresa, que é a farmácia, faz as suas opções dentro da legalidade que consegue fazer. Em termos dos biosimilares, que eu não respondi na audição anterior, nós temos neste momento o Dr. Fernando Araújo à frente desta área. E ele foi um impulsionador em termos do Hospital de São João. Ele sabe muito bem, já nos transmitiu como é que fez. Portanto, ele está agora na posição de poder ser ele a comandar esta parte. Porque nós temos hospitais que aderiram aos biosimilares a 100% e temos hospitais a 0%. Eu penso que ele tem a fórmula, porque se ele conseguiu 90 e tal % no Hospital de São João, que faça isso. Mas há aqui um problema para a prescrição em ambulatório. Os medicamentos biosimilares são prescritos por marca. E, ao ser prescritos por marca, não vem se é biosimilar ou não é. Os médicos, quem é que chega aos médicos para dar informação dos medicamentos? A inovação. Os medicamentos genéricos não vão nem os biosimilares. Não há capacidade financeira para fazer promoção médica. O que quer dizer que o médico, ao estar a prescrever, e eu estou-me a imaginar numa secretária a prescrever, eu olho para ali, de acordo com o que sei da chamada referência, eu prescrevo a referência. Porque não conheço outros, é daqueles que eu conheço. Portanto, é preciso, e nós já alertámos à CSS, no sentido de haver algo que mostre que há um biosimilar naquele grupo daquelas moléculas. Fazendo um pop-up na prescrição, dizer nesta molécula de biológicos, há este ou este biosimilar. O médico não tem essa informação. Portanto, não tendo essa informação, nem sequer lhe passa, porque o problema do médico não é o medicamento em si. O problema do médico é fazer o diagnóstico e depois tratar da melhor maneira os doentes. Nós temos que nos posicionar nas profissões de cada um. E, de acordo com isso, ver qual é a melhor maneira depois de atuarmos. E neste aspecto, e falando pela minha experiência, e nós já pusemos isto em termos do Ministério da Saúde, implementem um pop-up para quando surge o biosimilar, porque o biosimilar é no mínimo 20% mais barato, quando estes têm todos preços muito elevados. Eu penso que respondi. Obrigada. Muito obrigada. Da parte da Comissão de Saúde, agradecer a disponibilidade da Apogen para estarem aqui presentes. Doutora Maria do Carmo Neves, Dr. João Paulo Nascimento, Dr. Luís Abrantes, muito obrigada e continuação de um bom trabalho. Obrigada a nós. Obrigado.